o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, será o representante do Brasil no evento de assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, marcado para o sábado, dia 17, agora no Paraguai, que é quem detém aquela presidência rotativa do Mercosul. Após 26 anos de negociações, o tratado foi finalmente aprovado pelo Conselho Europeu. Falamos sobre isso longamente na última sexta-feira. Foi uma vitória, sem dúvida, para o Brasil, para o Mercosul e para o multilateralismo comemorado por Lula e por vários outros líderes europeus, mas ainda precisa passar pelo crivo do Parlamento da Europa, por maioria simples, e também nos congressos aqui dos países do Mercosul, no nosso congresso também. Só depois disso é que o acordo entra em vigor de forma integral. Então, ainda temos algumas semanas, talvez meses à frente até que isso seja resolvido, mas o mais importante, a parte crucial, fundamental, foi aprovada na sexta-feira, isso que importa. O acordo beneficia mais de 700 milhões de consumidores, mas não é bem visto em todos os países da Europa. Hoje, por exemplo, agricultores franceses realizaram novos bloqueios a acessos de instalações portuárias e rodovias. Protestos contra a assinatura também aconteceram na Itália, na Polônia e na Irlanda. E para conversarmos sobre esse assunto, temos o prazer de contar com a presença hoje do secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luiz Rua. Secretário, boa tarde, seja muito bem-vindo. Primeiro, parabéns, porque eu sei que esse acordo foi uma conquista e fruto de trabalho muito duro, muito árduo de todos vocês no Ministério da Agricultura, no MDIC, no Ministério do Desenvolvimento e Indústria, no Itamaraty, enfim, do Brasil e de todos os países envolvidos. Então, portanto, parabéns. Eu quero começar explorando um pouquinho com o senhor, secretário, os contornos desse acordo, Quais serão os benefícios para a agricultura do Brasil, que é a área que o senhor cuida especificamente, sendo que há cotas rígidas da Europa para uma série de produtos. Nós mostramos aqui na segunda-feira, por exemplo, para a carne bovina, são 99 mil toneladas de exportações de todos os países do Mercosul, sendo que a Argentina também é uma grande produtora. O Brasil exporta para a China mais de 1 milhão de toneladas. E a Europa também instituiu uma série de salvaguardas. Se houver uma variação acima de 5%, de 8% nas exportações, você já deixa de ter aquela tarifa reduzida ou tarifa zero. Então, como é que vocês estão vendo as perspectivas e oportunidades para o agro brasileiro? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Amanda. Um prazer falar contigo e com todos que acompanham o SBT News. E eu acho que primeiro é um momento de celebração de algo histórico, como você mesmo disse, muitos anos de grupos de trabalho, de negociações para que a gente pudesse chegar a esse passo muito importante que foi dado na última semana, com aprovação pelo Conselho Europeu. Naturalmente, ainda falta a assinatura, que deverá acontecer essa semana, e posteriormente a ratificação pelo Parlamento Europeu e também pelos Congressos Nacionais. A gente estima que esse processo deverá acontecer nos próximos meses, mas eu acho que o agro brasileiro tem muito a celebrar. Nós estamos falando de um acordo que em 10 anos, e os acordos comerciais são assim mesmo, eles levam os seus devidos tempos, mas em 10 anos, praticamente mais de 80% de todas as linhas tarifárias, ou seja, de todos os produtos do agro brasileiro, estarão isentos de qualquer tarifa de importação. E para aqueles produtos que eventualmente há uma sensibilidade do lado europeu, você citou muito bem o caso da carne bovina, mas isso também para o açúcar, para o etanol, para o mel, para a carne de frango, para a carne suína, para vários produtos, ficaram definidas durante as negociações cotas que, de uma maneira ou de outra, salvaguardam, por assim dizer, o interesse europeu, ao mesmo tempo que possibilitam um acesso maior do Brasil. Nós estamos falando, por exemplo, no caso da carne bovina, em que a cota Hilton, uma cota específica para produtos premium, eles já são desgravados, ou seja, a tarifa já cai no momento que o acordo passa a ficar vigente. Depois, essas 99 mil toneladas, elas são divididas ao longo de 6 anos, mas são avanços importantes e muito mais do que efetivamente os números que são importantes. Veja o caso da uva, desenvolvimento regional no Nordeste brasileiro, em que a tarifa cai de 14 para 0 de imediato, ou seja, há vários ganhos imediatos, mas há também ganhos no médio prazo que ajudam nessa consolidação do Brasil como esse fornecedor estável, seguro e confiável que é para a União Europeia e que é para tantos países com os quais o Brasil tem participação no comércio internacional. Secretário, os nossos analistas têm perguntas para o senhor também, começando pelo Yander Porcela.
Secretário, seja muito bem-vindo ao SBT News. Obrigado pela entrevista, por falar aqui com a gente para explicar esse acordo que é histórico, negociado há mais de 25 anos, né? E eu queria perguntar sobre essa polêmica toda que teve com os agricultores franceses, principalmente. Os agricultores da Europa, em geral, foram muito resistentes a esse acordo por avaliarem que sairiam prejudicados nesse comércio. Eu queria que o senhor falasse para a gente como que fica essa balança, quem que se beneficia mais, quem se beneficia menos, em quais segmentos, como os agricultores franceses eles tinham de fato razão em achar que o acordo não seria tão benéfico para a Europa? Não, primeiro dizer que esse é um acordo equilibrado que também possibilitará acessos a mercado para os produtos europeus, mesmo dentro do agro, há espaço para que vários produtos europeus possam entrar de maneira mais competitiva no Brasil e no Mercosul, de maneira geral, assim como produtos dos países do Mercosul na Europa. Eu acho que, de fato, é um acordo ganha-ganha. A gente respeita, naturalmente, as opiniões dos países membros da União Europeia, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a França, historicamente, tem um comportamento protecionista, um comportamento que vá em contra do livre comércio, mas, pelo que a gente viu da posição do Conselho Europeu, ela ou poucos outros países foram refratários ou foram contrários. Prevaleceu, no nosso entendimento também, e isso naturalmente é uma decisão europeia, mas prevaleceu talvez a racionalidade e essa busca de construir pontes ao invés de construir muros. A Marcela Matos também tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, secretário. Agradecemos a entrevista. A minha dúvida é a seguinte: o próximo passo agora, uma próxima etapa, diz respeito à aprovação da regulamentação, do acordo entre o Mercosul e a União Europeia por cada respectivo parlamento. Aqui no Brasil, no Congresso Brasileiro, o senhor prevê algum tipo de resistência por parte de algum setor? Ou o senhor acha que vai ser um processo tranquilo, não vai ter nenhum tipo de dificuldade? Olha, a gente entende que é um processo que está maduro já, que já foi discutido nas casas legislativas, pelo próprio executivo, e eu acho que há um consenso de que o acordo ele é sim benéfico para o Brasil e que a gente deveria, então, dentro dos prazos e trâmites legais do nosso parlamento, esse deverá ser aprovado. Pelo menos essa é a nossa expectativa, de que isso ocorra sem qualquer tipo de sobressalto. Agora, secretário, em termos geopolíticos, qual a importância desse acordo, né? A gente viu uma balança comercial, um saldo comercial ainda extremamente positivo para o Brasil, o terceiro maior da história, apesar de um ambiente muito adverso, de tarifaço. As nossas principais exportações são as commodities agrícolas, além das minerais, é claro, óleo, petróleo, etc. Mas principalmente por uma capacidade muito grande do governo brasileiro de abrir novos mercados. Dê uma ideia para a gente da importância que a União Europeia tem nesse mapa, tem nesse quebra-cabeça das exportações agrícolas e quanto isso deve significar para o aumento das nossas exportações e para fortalecer ainda mais o agro brasileiro num momento geopolítico que é tão desafiador, em que o próprio multilateralismo, em termos mais amplos, está ameaçado. De fato, são momentos turbulentos que o mundo passa atualmente, mas eu acho que o agro do Brasil tem dado provas da sua resiliência. Veja, Amanda, por exemplo, os dados divulgados das nossas exportações do agronegócio, que foram recorde, chegamos próximo a 170 bilhões no ano passado, um incremento de 5 bilhões ou 3% em relação àquilo que foi 2024, mesmo em um ambiente com tarifaço, com preços internacionais das principais commodities deprimidas, com o primeiro e único caso de gripe aviária. Veja que essa estratégia de diversificação, e aqui nós estamos falando desde 2023, 525 novos mercados, mais de 200 ampliações relevantes de mercados que nós tivemos ao longo desses últimos 3 anos, possibilitaram que nós tivéssemos essa posição, então, do Brasil crescendo as suas exportações, batendo recorde nas exportações, com uma diversificação de produtos, de pauta, e aí a União Europeia, de fato, é um player muito importante para nós, é um parceiro comercial muitíssimo importante quando nós falamos do agronegócio. Aproximadamente 15% de tudo que nós
exportamos de produtos agropecuários tem como destino final a União Europeia, é o segundo maior comprador dos produtos agropecuários brasileiros, só fica atrás da China e basicamente 3 vezes mais do que compra os Estados Unidos, só para você ter uma ideia da relevância desse mercado. E então as possibilidades que se abrem agora com a assinatura e depois a ratificação no Parlamento Europeu e nos parlamentos nacionais dos países do Mercosul, ela é muito alvissareira, ela é muito positiva de que a gente consiga, de fato, colocar, e como eu disse, com produtos eventualmente que não são produtos que vão trazer um volume, um valor expressivo na nossa balança comercial, mas que trazem desenvolvimento regional. Veja o caso das uvas, que eu disse que terão já de cara as tarifas zeradas, no caso da partir da vigência do acordo, o mel, que em 6 anos terá uma cota de 45 mil toneladas, tantos produtos que a gente vai, com o tempo, também mostrando todas as características e as qualidades e atributos dos nossos produtos. Eu tenho certeza que o Brasil acessará mais e melhor esse mercado europeu a partir desse acordo. Excelente. O Yander tem mais uma pergunta para o senhor, secretário. Secretário, eu queria aproveitar a sua participação aqui no Central de Notícias para falar também das perspectivas para esse ano. Depois da assinatura desse acordo entre Mercosul e União Europeia, que é, como a gente vem falando, histórico, eu queria saber qual vai ser o foco do Ministério nos próximos meses. Que mercados o Ministério da Agricultura está mirando, que países, que acordos podem ser fechados nesse ano a partir de agora? Olha, André, nós continuaremos aqui com essa atuação de buscar toda e qualquer oportunidade, seja para qual produto for. Como eu disse, nós temos aqui a diretriz do ministro Carlos Favro de buscar diversificação de produtos também, ou seja, aqueles produtos menos tradicionais da pauta exportadora, né, que não estão tão acostumados a exportar. Nesse último ano a gente incrementou 15%. Veja o exemplo do gergelim, que nós tivemos a abertura para a China no final de 2024 e já exportamos 200 milhões. Isso é desenvolvimento regional e por isso a gente vai continuar buscando toda e qualquer oportunidade. Há naturalmente alguns mercados-chave, quando a gente fala, por exemplo, né, da expectativa em relação a carne bovina para o Japão, tantos mercados que a gente tem para cada um dos produtos, alguns pedidos aqui do setor para que a gente possa abrir, e eu acho que essa vai ser a tônica de continuar nesse trabalho incessante de abertura de mercado. Eu mesmo estou indo viajar daqui a pouco já para 2 países nesse começo de ano para que a gente possa desenvolver ainda mais essa questão de acesso a mercados. Vamos trabalhar também junto, naturalmente, com o MIDIC, com o MRE, que coordenam essa parte dos acordos comerciais em outras oportunidades, seja com os Emirados Árabes Unidos, seja com o Canadá, seja com países asiáticos também, são de total interesse aqui da agricultura, ou seja, a gente vai continuar buscando o que tiver de oportunidade, mostrando para o mundo aquilo que o Brasil faz e faz muito bem, que é uma agricultura cada vez mais tecnológica, uma agricultura cada vez mais sustentável, e isso naturalmente nos ajudará a potencializar ainda mais o desenvolvimento do nosso país, especialmente no interior, que é onde está o nosso agronegócio. Secretário, quantos por cento da produção agrícola brasileira, das exportações agrícolas ainda estão sob a vigência do tarifaço americano? E o que está sendo planejado, conversado com a China para essa tarifa de 55%, essa sobretaxa de 55% para as exportações que excederem aquela cota, salvo engano, de 1.100.000 toneladas de carne bovina? Olha, em relação ao tarifaço, a gente continua trabalhando, tem alguns setores que ainda não foram contemplados e por meio do diálogo, dessa troca de informações, de mostrar efetivamente que o Brasil pode ser um parceiro sólido, confiável e estável para os importadores e consumidores norte-americanos. A gente continua trabalhando, por exemplo, a questão dos pescados, a própria questão da uva que não entrou, o café solúvel, que também vai ser desgravado em 4 anos na União Europeia, mas ainda no caso do tarifaço ainda continua, o colágeno, a gelatina, a cachaça brasileira tão famosa que ainda não foi desgravada. A gente continua em conversas, é residual do ponto de vista do valor, mas são muito importantes para essas cadeias e a gente não vai, como se diz, sossegar enquanto a gente não tiver um desfecho, a gente espera que positivo no caso dessas tarifas para os Estados Unidos. O diálogo tem que prevalecer e é isso que a gente tem buscado. Com a China
Também nós estamos buscando mecanismos, lembrando que não há motivo para nenhum pânico, né? O Brasil sempre exportou em torno de 1,2, 1,3 milhões e a nossa cota assignada pela China é de 1.106.000 toneladas, ou seja, 1,1 milhão de toneladas. A gente está buscando alguns mecanismos de flexibilização em conversas com os chineses, sempre por essa linha do diálogo, da diplomacia, da conversa e do respeito, né, a compreensão das realidades locais e também colocando os pontos do Brasil de maneira bastante altiva e segura de que o Brasil pode ser e continuar sendo esse fornecedor estável que tem sido para a China e para tantos países no mundo. Então, a gente espera que a gente possa eventualmente ter algum tipo de melhoria nessa condição de acesso, mas lembrando que não é nenhum pânico generalizado em função disso, porque a gente também abriu uma série de mercados, abrimos 27 mercados para carne bovina nesses últimos 3 anos, só no ano passado 11 novos mercados para carne bovina, alguns deles extremamente importantes, como miúdos e carne com osso para a Indonésia, miúdos e carne com osso para Filipinas, ou seja, existem possibilidades, naturalmente a gente vai trabalhar para tentar melhorar essa questão com a China, mas a gente entende que há espaço para a gente também avançar em outros países que o Brasil tem ganhado acesso sanitário nesses últimos anos. E só para encerrar mesmo, secretário, que eu sei que o senhor precisa viajar muito rapidamente, vocês esperam uma super safra para esse ano, como aconteceu no ano passado, que possa manter os preços baixos, né? A gente viu um pico no primeiro trimestre do ano passado de preços do agro e depois um comportamento, e até por força do tarifaço americano, da queda do dólar, mas também do excesso de oferta de alimentos. Esse cenário se repete nesse ano ou quais serão as diferenças? Eu acho que o Brasil tem tudo para ter de novo uma ótima safra. Nós continuamos abrindo mercados nos exteriores para que parte do excedente dessa safra possa ser também direcionado aos mercados internacionais e, ao mesmo tempo, garantir, né? A gente tem que sempre lembrar que o brasileiro é o principal consumidor dos produtos do agro brasileiro e, por isso, a gente também tem que tentar buscar garantir essa oferta equilibrada no mercado doméstico para que a gente possa manter os níveis de preços internamente e, ao mesmo tempo, gerar excedentes exportáveis que acabam depois, como eu disse, nutrindo toda a economia, fazendo esse desenvolvimento regional e fazendo esse círculo virtuoso que é o que tem acontecido ao longo desses últimos anos com a nossa agropecuária, especialmente por essa função internacional cada vez mais acelerada que a gente tem buscado. Excelente, secretário. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Boa viagem e bom trabalho para o senhor. Nos vemos em breve. Muito obrigado. Fico à disposição de vocês. Uma boa tarde.